Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano e vamos falar de cartografia, a área de estudos da geografia que trata de mapas. Provavelmente você já viu muitos mapas por aí, no próprio livro, quando você viu um jornal, um noticiário na televisão, internet, ou às vezes seu pai e sua mãe têm um GPS para auxiliar a dirigir. Pois então, o mapa é uma ferramenta muito antiga, mas até hoje usada, porque é muito funcional. É a representação do espaço, uma ferramenta de localização. E você já deve ter visto o mapa com várias linhas desenhadas. Eu sei, você olhou e pareceu um monte de linha rabiscada, né? E se eu te dissesse que esse monte de linhas, na verdade, representa uma forma do relevo? E não só, é uma maneira super importante para a gente descobrir a altura, a declividade, a inclinação dos relevos. São os mapas de curvas de nível. Dá uma olhada neste mapa. O mapa que você está vendo é um mapa de curvas de nível, que representa as formas do relevo mostrando sua altura e declividade. Cada linha indica a altitude daquele plano representado do relevo. Neste caso, elas variam entre 50, 100, 150. Você está vendo a reta traçada no mapa? Ela tem uma ponta chamada de A e a outra de B. Vamos observá-la a partir do lado A, do lado esquerdo do mapa. Ela começa na linha 0 e segue em direção à linha de número 50. Aí acompanha comigo. Ela passa pela linha 100, 150, 200, 250, 300, até chegar nessa que vale 350 e é a mais alta desse trecho do mapa. Podemos dizer que se estivéssemos caminhando neste terreno, estaríamos subindo um morro. Se prosseguirmos no trajeto indicado pela reta AB, vamos passar pela linha 350 de novo. E por todas as outras linhas de novo, fazendo como se pelo terreno nós estivéssemos descendo o morro. Depois, prosseguindo, subimos um outro morro, mais baixo. Descemos novamente até chegar na ponta B, no 0 mais uma vez. Mas você reparou que depois que nós chegamos na linha 350 pela segunda vez, ao descer o morro, as linhas ficaram mais próximas, parecendo um amontoado de rabiscos? Isso é importante. Quando as linhas estão mais afastadas, indica que o relevo é mais suave, ou seja, com menos declive. Agora, na parte da descida do primeiro morro, quando as linhas ficam mais próximas, isso indica que a declividade é mais abrupta, mais acentuada. Ou seja, fica com uma inclinação mais difícil de ocupar. Para isso ficar mais claro, podemos elaborar um perfil topográfico deste mapa. O perfil descreve o relevo em um corte vertical e podemos construí-lo a partir do mapa de curvas de nível. Acompanhe a imagem do mapa. Vamos transpor ao nosso gráfico os dados da intersecção da reta AB com as curvas de nível. Cada ponto vai tomar uma posição no gráfico de acordo com a altitude que representa. O ponto que está no início da reta, a letra A, fica na altura do número 0. O próximo ponto da curva de nível seguinte vai para a altura de número 50 do gráfico. O ponto que está na curva de nível de 100 metros vai para a altura de número 100 do gráfico. O mesmo acontece com o próximo ponto da curva de nível de 150 metros, que vai para a altura de número 150. E assim subimos o morro. Ponto da curva de nível de 200 metros vai para a altura de 200 do gráfico. Ponto de 250 metros vai para a altura de 250. Ponto de 300 metros vai para a altura de 300. E o ponto mais alto de 350 metros vai para a altura de 350 do gráfico. E agora, os números se repetem na ordem invertida, pois vamos descer o morro. O outro ponto da curva de nível de 350 metros também vai para a altura de 350 do gráfico. 300 metros no mapa vai para 300 no gráfico. 250 metros no mapa vai para 250 no gráfico. O ponto da curva de nível de 200 metros no mapa segue para a altura de número 200 no gráfico. O ponto 150 no mapa vai para a altura de 150 no gráfico. E este também se repete na sequência na reta AB.
Vamos marcar o outro ponto de 150 metros no gráfico. Subimos para mais um ponto de 200 metros, que vai para a altura de 200 no gráfico. Este também se repete. Marcamos outro ponto de 200 no gráfico na sequência. Agora, outro ponto de 150 metros, outro de 100 metros, outro de 50 metros, até chegar no ponto B da reta, quando finalmente voltamos à altura de número 0 do gráfico. Agora vamos ligar os pontos. Construímos o perfil topográfico deste lugar representado no mapa. Temos uma visão frontal dele. Podemos ver que se tratam de dois morros, certo? Reconhece esse lugar? São os morros do Pão de Açúcar e da Urca, aqueles cujo passeio de bondinho é uma das sensações do turismo no Rio de Janeiro. Compare com o perfil que você viu agora há pouco. Viu que maneiro? Como aquele monte de linhas era, na verdade, esse ponto turístico famoso do Brasil? Inclusive, nós precisamos perceber que o estudo do relevo é fundamental para entender diversos aspectos da ocupação humana. Na história da humanidade, muitos povos ocuparam os lugares que eram mais fáceis de se instalar ou que impuseram menos dificuldades à agricultura, por exemplo. Imagine numa área de plantio. Se você plantar em área inclinada, vai chover e não vai fixar planta nenhuma lá. E é isso, pessoal. Ficou mais claro agora? Valeu, gente. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.